Olá a todas e a todos, eu sou a Adriana Guiar, editora trabalhista do Jota. Estamos seguindo com a série Vozes dos TRTs, ouvindo diversos desembargadores e desembargadoras, presidentes dos tribunais regionais do trabalho, responsáveis pela primeira e segunda instância trabalhista. A ideia é saber um pouco das notícias dos TRTs e saber um pouco como pensam esses dirigentes. Hoje eu recebo aqui a doutora Ana Paula Pellegrina Lockmann, a presidente do TRT da 15ª Região, da região de Campinas e as localidades próximas. Boa tarde, doutora Ana Paula, é um prazer te receber aqui. Boa tarde, Adriana. É um prazer estar com todos, com você especialmente, com todos do site do Jota. Realmente é um prazer e uma honra para nós do TRT da 15ª. Bom, nós assumimos num momento muito peculiar e muito desafiador. É o momento que está passando o Brasil e especialmente a Justiça do Trabalho. Nós temos uma judicialização crescente, né, que vem crescendo a cada ano, e, na realidade, o que nós estamos focando? Na aprimoração de soluções tecnológicas, iniciativas inovadoras, visando atingir uma melhor prestação jurisdicional, de uma entrega mais rápida, mais célere e que haja um maior acesso à justiça. E eu cito para isso alguns exemplos. Nós temos um projeto denominado Especializa e Equaliza, que reorganiza as atividades nas unidades judiciárias, nas varas do trabalho, na primeira instância, por meio do que nós chamamos de secretarias conjuntas. Ela reorganiza, é um modelo inovador de gestão que reorganiza todo o trabalho das secretarias de primeiro grau. São secretarias conjuntas, são várias unidades judiciárias trabalhando em conjunto em termos de secretaria, com a distribuição da força de trabalho de forma mais eficiente. Nós não podemos esquecer isso ao longo de toda a fala. Eu vou insistir que nós temos um déficit de servidores muito grande, então isso é importante para nós seguirmos com uma prestação mais eficiente. Tem dado um resultado muito positivo esse projeto no primeiro grau. Nós já temos cerca de 2/3 das nossas unidades, que são 153 unidades judiciárias de primeiro grau, já integrada nesse programa Especializa, nesse projeto Especializa Equaliza. Outro projeto, que esse projeto já vem até inclusive da minha gestão como corregedora, foi a implantação inicial desse projeto, e hoje ele já vem muito mais fortalecido e muito mais expandido. E tem gerado uma equalização da força de trabalho muito grande. Outro projeto que nós estamos implantando, esse sim, aqui nesta gestão, é o projeto Simetria, que equaliza, que a proposta é equalizar a força de trabalho entre as unidades e os magistrados. Há unidades judiciárias com um movimento menor, há unidades judiciárias com um movimento muito maior. Então, é um projeto com uma série de detalhamentos, e não cabe aqui eu detalhar, mas que é muito importante que se saiba que a ideia é equalizar a força de trabalho dos magistrados para que nós tenhamos uma prestação em todos os lugares, em todas as unidades, a partir da implementação integral desse projeto, de forma equânime e de forma efetivamente mais rápida, inclusive nas unidades em que nós temos um movimento processual muito maior.
E um último exemplo que eu gostaria de destacar, que o TRT vem se comprometendo com a inovação e alinhado, inclusive, com a política do Conselho Nacional de Justiça, que tem o programa Justiça 4.0, é o nosso laboratório de inovação, denominado Colabora 15. E nesse laboratório de inovação, nós procuramos fomentar acordos de cooperação com instituições de fora, com instituições da própria Justiça do Trabalho, para que haja desenvolvimento de projetos e de programas que visem entregar aos magistrados, aos servidores da Justiça, formas de realizar de forma mais rápida o que nos interessa, que é a nossa atividade fim, a entrega da prestação jurisdicional ao cidadão. Então, Adriana, são algumas propostas que, a partir de nós termos assumido em dezembro, nós queremos continuar dando andamento e entregar projetos novos, visando a celeridade do processo. Perfeito. Um dos grandes desafios do TRT da 15ª é a questão da quantidade de processos, né? Eram só 55 desembargadores no TRT até agora, o início do ano, com a sanção da Lei 15.096 de 2025, né? Que aumentou para 70. Queria saber se já existe o impacto dessa nova lei. Muito bem. Essa lei, como foi colocada, ela foi publicada em 10 de janeiro. É uma lei que ela transformou cargos de juízes do trabalho substitutos, vagos, em cargos de desembargadores. É importante que seja feito um rápido retrospecto, se me permite, porque, como eu disse, o déficit histórico entre magistrados e servidores, desde a criação, que o ano que vem nós fazemos 40 anos, desde 86, ele existe e nunca foi resolvido. A partir da reforma trabalhista, nós tivemos, num primeiro momento, uma diminuição de processos no primeiro grau, mas no segundo grau nunca houve essa diminuição de processos. Então, nós sempre tivemos com uma demanda crescente. E nos termos da própria resolução CSJT, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a 296, ela permite que haja uma remodelação interna quando há um aumento muito grande de processos, no caso do primeiro ou do segundo grau. E nós, só para ter uma ideia, quando há um aumento, mais de 2.500 processos. O ano passado, nós tivemos mais de 3.500 processos por desembargador, por cadeira de desembargador. Então, isso permitiu que nós fizéssemos essa transformação de cargos e uma ampliação do tribunal para 70 desembargadores. Claro que essa ampliação deve contribuir e amenizar essa sobrecarga de trabalho do segundo grau, que nós tivemos por muito tempo que ter um número maior de convocados aqui no segundo grau, só que esta ampliação demanda uma série de serviços, ou seja, uma remodelação interna do tribunal para albergar esses 15 novos desembargadores, uma alteração normativa e para que sejam ajustados o número de turmas, o número de sessões especializadas, a competência dessas sessões especializadas, enfim, rearranjo interno, e isso nós estamos fazendo, a partir de agora, algumas alterações físicas no tribunal, alterações normativas, contratuais, enfim,
para que nós efetivamente, a partir do segundo, logo mais agora, nós tenhamos os editais e as listas para as promoções desses futuros desembargadores e também os desembargadores, que serão 3, oriundos do Quinto Constitucional. Então, respondendo a sua pergunta, depois de toda essa contextualização, sob certo aspecto, nós ainda não tivemos esse impacto. No entanto, até que venham oficialmente esses desembargadores, nós estamos com alguns juízes de primeiro grau convocados para que essa demanda não seja aumentada ainda mais. Então, hoje nós temos juízes convocados que fazem muitas vezes esse papel, mas nós acreditamos que, sem dúvida nenhuma, irá amenizar a carga, e nós vamos, a carga de trabalho, que hoje é alta, e que nós teremos uma prestação mais rápida no segundo grau, que essa a nossa intenção. Perfeito. Uma das preocupações dos tribunais em geral tem sido com relação à formação dos precedentes, né? Até para diminuir o volume de processos julgados e dar mais segurança, né, para as partes. Eu queria que a senhora comentasse um pouco qual a importância disso, da formação desses precedentes. Nesse momento, no momento em que nós estamos vivendo, eu diria que é uma pergunta extremamente oportuna e importante. E eu diria que é uma das maiores preocupações que nós temos, é a constatação de decisões díspares entre si, envolvendo fatos, por exemplo, idênticos, ou questões jurídicas idênticas. Então, daí é uma percepção minha que isso é a questão dos precedentes, do sistema de precedentes qualificados, é muito importante que nós tenhamos cada vez mais assentado e presente no nosso ordenamento jurídico, seja ele na justiça especializada, no ordenamento jurídico geral, né, falando, brasileiro. E o Código de Processo Civil elevou consideravelmente a importância dessa uniformização da jurisprudência, entendendo que ela deve ser mantida íntegra, coerente, atual à situação vigente no momento atual que passa, enfim, o país. A reforma trabalhista também introduziu na CLT a sistemática dos recursos de revista repetitivos. E o novo CPC, que já não é mais novo, né? Às vezes a gente tem o cacoete de ficar falando novo CPC, mas que não é mais novo, nem nós somos mais novas, colocou, né, introduziu o incidente de assunção de competência e o incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, eu entendo que os precedentes conferem eficiência, confere segurança para o processo decisório. Eu entendo que nós devemos avançar nesse aspecto, estamos trabalhando muito nesse aspecto, e vamos avançar ainda mais. Já sobre o TRT 15, quantos IRDR estão pendentes de julgamento? Quais são os temas mais importantes? Existe previsão para julgar esses temas? Novos temas têm sido pensados em serem afetados? Queria que me desse um panorama sobre esse assunto. Pois não. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região já vem de um certo tempo agregando súmulas regionais, né, que nós
vínhamos denominando súmulas regionais, oriundos de julgamentos em sede de uniformização de jurisprudência. E, como eu já disse, entendo que todo esse repertório deve se expandir muito mais. Esses dias eu fiz esse levantamento e verificamos que nós temos 5 IRDRs, né, pendentes de análise, e que envolve temas como responsabilidade subsidiária, concessão de gratuidade de justiça, também em favor de sindicato em ação de cumprimento de cláusulas normativas, uma questão de merenda escolar de professores, incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que são temas recorrentes, é um tema recorrente no nosso dia a dia como julgador. Então, são temas que eu entendo que são importantes, pelo menos a tese é importante. DSR, descanso semanal remunerado de professores, também é um outro tema. Então, são temas bastante importantes, e envolve questões com impacto social, com impacto jurídico, e eu acredito, porque hoje todo o IRDR tem todo um ITER, né, processual a ser observado e a ser cumprido. Mas eu acredito que no segundo semestre, o início, enfim, em breve esses julgamentos devem ocorrer, não deve demorar muito. E é importante também que seja destacado que o TRT da 15ª Região, ele possui 2 vice-presidências, a vice-presidência administrativa e a vice-presidência judicial. Os processos de análise de recurso de revista, por exemplo, de subida ou não de um processo com recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho, são analisados pela vice-presidência judicial, como a gente denomina, pela VPJ, e foi feito a integração do núcleo de gerenciamento de precedentes, que é um núcleo ligado à vice-presidência judicial, com o Centro de Inteligência, que é um órgão mais ligado à presidência. Nós quisemos fazer essa sinergia, essa interligação, para que haja um procedimento mais ágil de gerenciamento de acervos, por exemplo, dos processos sobrestados, na prevenção de ajuizamento de demandas repetitivas, de demandas em massa. Então, nós estamos fazendo esse trabalho do Centro de Inteligência com o núcleo de precedentes para que haja um trabalho mais ágil e eficaz da questão dos precedentes mesmo. O Centro de Inteligência, qual é o foco dele? É identificar processos que tenham temas repetitivos e controvertidos. E, a partir daí, nós fazemos a ligação e levarmos propostas, e esses dois, o núcleo e o centro, levar a proposta à VPJ, à Vice-Presidência Judicial, para que traga um tema à baila. E uma outra questão que é importante, a presidência apresentou, juntamente com a vice-presidência judicial, uma proposta de alteração de assento regimental, ou seja, de alteração do regimento interno, da nossa norma interna do tribunal, para a criação de uma seção especializada de uniformização de jurisprudência, e que terá competência
para processar, para julgar os incidentes de assunção de competência, os IRDRs. Agora, essa proposta encontra-se em tramitação, mas eu acredito que em breve essa seção especializada será criada no tribunal para dar exatamente o que nós queremos e pretendemos, uma maior agilidade na criação, no fomento, né, e na criação desses precedentes qualificados e que certamente vai gerar mais eficiência, mais eficácia e mais agilidade com decisões, é importante que isso seja dito, com decisões não díspares a questões idênticas, seja factual, seja em especial de situações jurídicas. Recentemente, o TRT15 firmou com o TRT2 uma iniciativa inédita de cooperação, por meio da edição da Nota Técnica Conjunta número 1 de 2025, que prevê a criação de um procedimento simplificado para adesão de teses firmadas em incidentes de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, o IRDR, ou de incidentes análogos de outros tribunais. Como isso deve funcionar na prática e quais são os próximos passos? Adriana, é uma iniciativa inédita de dois grandes TRTs de grande porte, do mesmo estado, do estado de São Paulo, de cooperação entre instituições. É uma criação de um procedimento, a proposta, a ideia da nota técnica é uma proposta de criação de procedimentos simplificados de adesão de teses já formadas, seja de RDR, IAC, outro procedimento análogo, de procedimentos já firmados e que nós possamos ter um procedimento mais ágil, mais simplificado quando o tema surgir no nosso tribunal. É um rito interno, será mais ou menos um rito interno mais simplificado para evitar um duplo esforço e permitindo, mais uma vez, que o tribunal atue de forma mais rápida quanto ao seu sistema de precedentes. Na prática, a ideia, a proposta, ela observará alguns trâmites, né, alguns passos. Por exemplo, a identificação da tese, a análise da pertinência e conveniência dessa tese para o tribunal. Não adianta eu trazer uma tese, por exemplo, de um determinado tribunal que não tem nada a ver com a nossa realidade. A ideia não é essa, muito pelo contrário. A ideia é apenas situações iguais, as mesmas situações, ter um procedimento mais simplificado a partir de que outro tribunal, que o tribunal, por exemplo, da segunda região, já tenha adotado uma tese e já tenha passado por todo o ITER de um IRDR. Então, a ideia é essa, mas com toda a observância, com toda a votação no tribunal pleno do nosso tribunal, do tribunal. Então, a ideia é apenas simplificar o procedimento. O passo fundamental para a implementação desse modelo é a edição que deve, uma alteração regimental que nós devemos realizar, e a edição de uma resolução administrativa específica, traçando todas as etapas formais desse rito, desse ITER que deve ser observado. Eu acredito quero crer que essa proposta, além de inédita,
tem a possibilidade, tem o potencial de gerar de forma mais célere novos procedimentos, mas é muito importante que isso seja dito. A mesma situação fática deve existir e todo o iter de votação, de observância no nosso tribunal será observado. Deixa eu ver se eu entendi. Se o TRT da segunda região aprova uma tese que pode ser aplicada nos casos do TRT da 15ª, que são semelhantes aos casos da 15ª, essa tese pode ir diretamente para o pleno do TRT da 15ª para ver se é o caso de aprovar a mesma tese no TRT da 15ª? Primeiro tem que ser identificado que é uma tese relevante. Depois tem que ser identificada a pertinência, a análise da pertinência, conveniência de aplicar no tribunal. Daí existe uma formalização dessa adesão, vamos dizer assim, instaurando-se um procedimento interno próprio. Aqui, por exemplo, na 15ª região, num rito simplificado, mas ele não irá diretamente à votação, ele partirá para alguns procedimentos, tá? Internos, que esses procedimentos estão sendo construídos, o que deve ser observado e o que não há necessidade ou não, de ser observado a partir de uma normatização que vem por meio dessa resolução administrativa a ser editada, a ser sempre passada pelo Tribunal Pleno, pelos desembargadores, e aprovada. Então, a partir daí, sim, observado esse rito minorado, ele vai para votação. Ele não é simplesmente, eu gostei desta tese aqui, então esta tese eu já levo para votação. Não, existe toda uma tramitação de procedimento. O que nós vamos aproveitar seriam alguns atos, mas não todos. Nós vamos ter os procedimentos, assim como é uma mão de via dupla, assim como ocorrerá na segunda região ou em outros regionais. É algo, Adriana, inédito, novo, novos tempos, novas ideias, a vida dinâmica, a tecnologia em ebulição na cabeça de todos e acharmos alternativas para trazermos condições mais rápidas, mais ágeis para a entrega de um procedimento, mas sem ultrapassar limites de constitucionalidade e de tudo mais. Então, só resumindo, é um procedimento mais ágil, sem dúvida nenhuma, mas sem tirar do tribunal a palavra final, a observância da constitucionalidade, se há interesse ou não na criação daquele procedimento, daquele precedente, perdão. Perfeito. E existe alguma previsão de quando essa resolução deve ser finalizada? Em breve, rapidamente. Tudo isso é muito novo, essa nota técnica é muito nova, a lei que cria os 15 novos desembargadores é muito novos. Então, o que eu posso dizer com toda segurança, estamos trabalhando diuturnamente e logo, logo nós teremos não só movimentos nós estamos fazendo, mas entregas rápidas para colocar em prática tudo isso, em breve.
Existe um perfil predominante dos processos no TRT da 15ª, setores que são mais demandados, porte de empresas, pedidos mais frequentes? Normalmente, nós temos que ver o seguinte: o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ele é muito peculiar. Ele abrange 94, a jurisdição dele é 94% do estado de São Paulo. Em termos de geografia, 94% do estado de São Paulo abrange o TRT da 15ª Região. E isso são 599 municípios. O que isso significa? No estado de São Paulo, nós vamos ter, e no Tribunal da 15ª, nós vamos ter zona extremamente rural, agrícola, agronegócio, agricultura, pecuária. Nós vamos ter indústria de pequeno porte, indústria de grande porte, montadoras de veículos. Nós temos a região do Vale do Paraíba com montadores de veículo, com grandes indústrias automobilísticas, a Embraer, a aviação, enfim. Nós temos a área da construção civil em todo o estado de São Paulo, hoje muito forte. Nós temos comércio, o comércio, terceiro setor, a área de serviços. Então, nós temos muitas áreas que são demandadas. A área do comércio é uma área bastante demandada. Nós temos muitos pedidos de adicional de insalubridade, normalmente, horas extras, indenizações por dano moral, as verbas rescisórias, fundo de garantia, honorários advocatícios, mas uma área bastante demandada é a área comércio, indústria, administração pública também é bastante demandada. Nós temos, é importante, e isso é importante que se diga, que é um perfil muito peculiar da 15ª. A 15ª, dentre os 24 regionais, tribunais regionais de trabalho, é a que tem o maior número de entes públicos, de demandantes. Nós temos mais de 840 entes públicos. Em segundo lugar, vem o TRT da 2ª Região, com menos de 300 entes públicos. Então, a nossa área, a nossa demanda de administração pública também é muito alta, e a questão, o nosso setor, os nossos precatórios, também nós temos uma demanda altíssima em termos de precatórios. Mas isso é só para ter uma ideia do perfil. Enfim, são todas as áreas bastante demandadas, mas com uma predominância do comércio, da indústria e administração pública. Perfeito. Além da preocupação com a uniformização dos entendimentos, os tribunais também têm investido em acordos, né? Eu queria saber o que o TRT da 15ª Região tem feito para tentar fazer formas alternativas de resolução de conflitos, para fomentar essas formas alternativas. Essa é uma questão, Adriana, muito cara para mim. Muito cara porque eu já atuei nos núcleos de soluções de conflitos. O núcleo no Tribunal Regional do Trabalho é denominado NUPEMEC, e abaixo tem os centros de conciliação, os denominados SEJUSCs. Primeiro, eu entendo que a missão precípua do magistrado, antes de mais nada, e não só do juiz trabalhista, mas de todo magistrado, é a busca pela pacificação social, busca por uma solução consensual de um determinado conflito, e não conflitar mais do que está conflitado. Então, esse é um aspecto.
Nós, desde a criação dos sejusques, desde o fomento da conciliação, do próprio do olhar do Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, na administração, na presidência da ministra Ellen Grace, se não me engano, é, desse olhar para a conciliação, para todas as justiças, o tribunal sempre foi muito incentivador da conciliação. Nós possuímos 15 sejusques, os servidores e os magistrados vêm sendo há anos treinados pela Escola Judicial, pela EJUD da 15ª, e também pelos cursos de formação da ENAMAT. Mas um dado que eu acho que reflete bem essa questão da nossa vocação conciliatória é que no último ano de 2024, levantando os números, nós arrecadamos não, perdão, pagamos 6,5 bilhões de reais aos reclamantes. O pagamento foi isso, sendo que 3 bilhões foi em conciliações. Então, vejam a importância que o TRT dá e veja como nós tratamos de forma muito cuidadosa e incentivando muito os nossos magistrados e servidores na conciliação. É importante que nós temos 2 semanas de conciliação, semanas nacionais de conciliação, uma do CNJ, uma do CSJT/TST, e nessas semanas, normalmente, o TRT15 se destaca nos primeiros lugares. No primeiro lugar, normalmente temos ganho o primeiro lugar. Na edição de 2024, nós ficamos em primeiro lugar. Então, é um fomento muito grande. E eu gostaria de destacar, eu tenho uma predileção particular pelo direito desportivo trabalhista. Então, faz parte da Academia Nacional de Direito Desportiva, por muitos anos capitaneado pelo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Guilherme Caputo Bastos, e então temos um trabalho na área também de direito desportivo trabalhista muito grande, e no final deste mês, novamente, nós vamos renovar um acordo de cooperação técnica com a Federação Paulista de Futebol para a promoção de mediação e conciliação como meios de solução de conflitos, né, entre atletas, não só entre atletas, também entre os trabalhadores que trabalham nos clubes, nas associações, e entre atletas e clubes paulistas. Então, é algo que já vem com uma vigência de muitos anos e que frutificou. Tivemos vários clubes do interior que nós conseguimos trabalhar em conciliações de clubes, e isso nós vamos renovar no final, daqui a alguns dias, o acordo de cooperação técnica para fomentar a conciliação com os atletas do futebol paulista. Um dos problemas enfrentados pela justiça em geral e também pela justiça do trabalho é a questão da litigância predatória. Eu queria saber o que o TRT15 tem feito para detectar e combater essa prática. De fato, é algo, é um problema real, infelizmente, é um problema real que existe, é algo que na minha cabeça é inadmissível, eu acho que na cabeça da grande maioria, mas que existe e representa uma grande ameaça ao ordenamento jurídico. Isso é fato. E o que nós temos feito
nós temos buscado, através do nosso centro de inteligência, feito uma garimpagem, pesquisas, primeiro entre magistrados, servidores, dos temas, entender o que está acontecendo em determinadas localidades. E a partir dessa pesquisa, nós estamos oferecendo uma espécie de, a partir dessa coleta de informações, nós temos oferecido uma espécie de um documento, de um manual que, no âmbito do TRT da 15ª, para que esses magistrados, para que esses servidores possam vir a identificar o que realmente pode ser um processo, uma lide que pode ser considerada como temerária ou não. Então, é uma série de procedimentos que nós estamos adotando para que isso seja observado. Nós temos um ato regulamentar aqui na 15ª região, que estabelece, que disciplina a forma de apuração dessas práticas de litigância predatória. Ou seja, para ser mais específica, o TRT adotou várias formas de abordagem do sistema para sistemática, para evitar essa sistemática de litigância predatória, através da combinação de análise de dados, protocolos e critérios que possam ser mais transparentes, e determinadas recomendações para que os magistrados que estejam lá na ponta possam entender que aquela determinada demanda é uma lide temerária, pode ser enquadrada como litigância predatória, para que possa encaminhar para nós, para que nós façamos uma análise, tudo com toda a reserva, até isso ser efetivamente destacado, porque nós temos que efetivamente separar, falando de uma forma mais chula, eu diria, separar o joio do trigo. Então, tudo isso com todas as reservas que são necessárias em casos com essa complexidade. Não é algo fácil, nós temos verificado isso, mas nós temos nos empenhados através de todas essas práticas. As transformações impostas pela tecnologia geraram novas relações de trabalho. Qual que é o papel do magistrado diante desses desafios? A legislação vigente dá conta desse cenário? A CLT ainda é suficiente para dar conta desse novo mundo do trabalho, da uberização, da pejotização? É uma pergunta importante no mundo em que nós vivemos, em que as relações de trabalho são absolutamente distintas, de 30, nem adianta falar 30 anos, de 10 anos atrás, eu diria que de 5 anos atrás, diante da mudança tão rápida, e tão importante para o mundo, né? Talvez daqui 5 anos o meu trabalho não exista, o seu trabalho, enfim, claro que a mídia, a informação sempre vai precisar existir, sem dúvida nenhuma, mas de uma outra forma, talvez, e isso tem sido algo que eu penso que o magistrado, ele tem que ser um magistrado deste tempo. Eu tomei posse no século passado. Eu sou magistrada há 33 anos. Então, eu sou uma mulher, eu sou uma profissional do século passado.
Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que o magistrado ele precisa acompanhar essas transformações. Eu não posso ser aquele magistrado e observar apenas apenas aquela legislação daquela época, ainda que vigente hoje. Eu tenho que olhar, sim, eu tenho que observar, sim, a legislação, mas eu não posso observar uma legislação com o olhar do século passado. Aliás, com o olhar de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Então, eu entendo que, em primeiro lugar, o magistrado ele precisa analisar o tempo atual, a automação que existe hoje, as novas formas de trabalho, a uberização, as pejotizações, enfim, tudo isso não pode passar ao largo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma legislação trabalhista que foi atualizada em 2017, no final de 2017, que passou por inúmeras mudanças e que eu penso que ela também deve ser observada, mas com um olhar atual. Esse sempre foi o meu sentir. Eu entendo que a CLT ela oferece elementos para identificar, por exemplo, fraudes, como existe, por exemplo, nas relações empregatícias, com todo o respeito. E aos que não entendem dessa forma. Mas o olhar não pode ser. Nós temos que olhar, e olhar neste tempo, neste novo tempo, e talvez eu diria até além deste tempo, para nós sermos magistrados deste novo tempo. E a sua opinião sobre a reforma trabalhista? Ela conseguiu atualizar a CLT nos pontos que eram necessários? Qual o impacto dela? Em 2017, em novembro de 2017, teve vigência, né, a reforma trabalhista. E qual que era o objetivo à época? Naquela situação, naquele sistema legal, naquele sistema, naquele ordenamento jurídico da época, era modernizar e oferecer uma legislação mais nova, mais atualizada, para quê? Para fomentar novos empregos. A criação de novas vagas, empregos não, talvez fomentar a criação de novas vagas no mercado de trabalho. Esse sempre foi a intenção. E não necessariamente aquele vínculo de emprego formal. Tanto é que talvez uma das grandes alterações, qual foi? O negociado, a validade, né? A predominância do negociado sobre o legislado, o trabalho intermitente, a figura do hipersuficiente, a contribuição sindical, que é algo que gerou e gera até hoje tanto debate, a extinção da contribuição sindical obrigatória, mas isso é um tema para uma palestra inteira, para e a própria e tudo isso que nós estamos dizendo também, os recursos repetitivos os recursos de revistas repetitivos, enfim, muitas questões foram abordadas. Eu acho que ela foi importante, eu particularmente entendo que ela foi necessária, foi importante, entendo que a CLT, nós não podemos esquecer que logo depois nós tivemos uma pandemia, e isso
talvez eu vá usar uma palavra mais comum, mas desandou, bom, por óbvio, desandou o mundo, né? E isso gerou uma série de repercussões, o próprio desemprego em massa que houve, mas não por conta de uma reforma trabalhista, mas sim por conta de uma questão que nós não sabíamos se no dia seguinte estaríamos ou não vivos. Então, eu entendo que a reforma foi importante, era necessária para um olhar do novo tempo, mas entendo que ela continua necessária e deve ser, e tem que ser observada. Qual a sua visão sobre o embate existente entre o Supremo Tribunal Federal e a Justiça do Trabalho? O Supremo tem cassado parou agora, né, de cassar, porque suspendeu aí os julgamentos todos, mas enfim, estava suspendendo todas as reclamações, todos os reconhecimentos de vínculo empregatício, pelas chamadas reclamações constitucionais, né? Queria saber qual que é o seu entendimento sobre essa postura do Supremo e como que isso deve se desenrolar agora com essa suspensão de todos os processos que tratam de pejotização nos contratos comerciais. O que nós verificamos e temos verificado, não só com a decisão da questão da suspensão dos processos da pejotização, né, das questões que demandam a pejotização, mas o que nós estamos verificando é um certo não, um esvaziamento da competência da Justiça do Trabalho por força de decisões do Colégio do Supremo Tribunal Federal. Isso é fato. E o que me preocupa, particularmente, é que é a definição que isso deve ocorrer. Entendo que nós não podemos, em primeiro lugar, a questão ficar em suspense, entre aspas, liminar, na provisoriedade. Esse é um fato. Outro fato me preocupa particularmente porque o que foi questionado ali é que não estaria sendo observado por parte da Justiça do Trabalho o tema da terceirização, que é o tema 725. Mas, com todo respeito, a terceirização não se confunde com a pejotização. São questões distintas. Na terceirização, é uma relação triangular. O prestador, o tomador e o empregado registrado, seletista dessa prestadora. São 2 CNPJs. E daí o que foi definido no tema 725 foi que a terceirização em atividade fim, ela é legítima e não teria o condão de formar o vínculo empregatício com a tomadora. De forma muito sucinta, essa é a questão do tema 725. Diferentemente, com todo respeito, e da pejotização, em que o trabalhador terceirizado, ele é um empregado na terceirização. A pejotização não, são 2 pessoas aqui, são 2 CNPJs. Então, com todo respeito, mais uma vez, veja que eu sou bastante cautelosa, porque eu entendo que o Supremo Tribunal Federal é a Suprema Corte, é a corte mais importante, é a corte soberana do país, e os magistrados devem obediência às suas decisões. No entanto, com todo respeito, são questões diferentes. E me preocupa muito o esvaziamento, não só pela questão da
mas por outras questões da competência da Justiça do Trabalho. Até porque eu entendo que a pejotização não pode servir de instrumento à generalização de fraudes. E o artigo 9º da CLT, que também a nós devemos observância, é bastante claro e não foi, até onde eu sei, não há nenhuma revogação. Ele autoriza expressamente, o artigo 9º, o reconhecimento de eventual, o reconhecimento por parte do juiz do trabalho ser verificado a fraude trabalhista. Então, me preocupa muito esse esvaziamento da competência por parte do Supremo Tribunal Federal. É algo que, e em específico sobre a pejotização, eu penso que nós estamos discutindo a terceirização, que é triangular, e agora estamos falando da pejotização, que são duas figuras aqui distintas. Com todo o respeito, eu entendo que o Supremo Tribunal Federal, acredito que rapidamente vá se manifestar e espero que eu faça, com toda a sensibilidade que é peculiar dos senhores ministros, e que devem analisar sobre todo esse arcabouço jurídico que está em torno dessa questão em especial. Perfeito. Vamos seguir para a última pergunta desse nosso bate-papo. Queria saber qual o legado que a senhora pretende deixar para o TRT 15 até o fim do seu mandato. Essa é uma bela pergunta e eu sei que se trata de uma tarefa extremamente grandiosa, principalmente porque estou à frente, nesse biênio, do segundo maior tribunal do país em movimento processual, trabalho junto a outros desembargadores, que são meus colegas de administração, de uma forma muito concertada. Então, o que pensamos, o que eu penso e o que pensamos é adotar medidas, adotar práticas, boas práticas, para que efetivamente nós entreguemos uma prestação jurisdicional a quem vem reclamar na justiça, uma prestação de excelência, uma prestação célere, uma prestação, acima de tudo, efetiva. E de que forma? Através dos nossos projetos de equalização da carga de trabalho, a redução do tempo da tramitação do processo, o fomento cada vez maior das práticas conciliatórias, dos métodos consensuais de solução de conflitos, ou seja, fortalecer os projetos em andamento e ampliar cada vez mais o uso de soluções tecnológicas, incentivar cada vez mais o uso da inteligência artificial para que nós possamos efetivamente fazer essa entrega da nossa atividade fim, que é a entrega ao cidadão, à sociedade. Esse é o legado não só meu, é o legado da atual administração e, sem dúvida nenhuma, tenho certeza que de todo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Perfeito, nós vamos encerrando a entrevista por aqui. Agradeço muito pela sua participação, doutora Ana Paula, foi um prazer te receber.
Eu que agradeço, é sempre um prazer poder apresentar ao tribunal e o que temos de melhor.